Glória a Deus, queridos, bom dia. Que manhã preciosa aqui mais uma vez com vocês. Sabe para quê? Para te fazer companhia, para te alimentar com a palavra de Deus, para trazer esperança renovada para o teu coração. O programa Manhã Preciosa vai ao ar todos os dias de segunda a sexta-feira, de 10 horas da manhã às 11h30 da manhã. Eu quero te convidar para estar conosco todas as manhãs e também divulgar essa bênção, que é pela manhã você já se alimentar com mais de Deus. Olha só o que a palavra de Deus diz aqui no Salmo 92:10. Tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem, derramaste sobre mim um óleo novo. É o que eu desejo para você nesta manhã. Que o refrigério do Senhor venha tocar da tua cabeça, assim, aos pés, se derramar sobre você, que está dizendo, eu preciso de força. As coisas de Deus são tão lindas, a palavra diz que Ele renova, mas não renova de qualquer forma. A palavra diz aqui que Ele renova a nossa força como a de um boi selvagem. Ele te dá uma unção, um vigor para vencer, para conquistar, para avançar. E Ele quer você, mulher e homem de Deus, de pé. Ele está dizendo, eu te fortaleço, eu te ajudo. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial, uma mulher que realmente, ao conhecer a sua trajetória ao longo dos anos, nós vemos realmente a unção do boi selvagem sobre a sua vida. Deus fortalece, Deus cuida. O importante é que nós venhamos a temer ao Senhor e continuar na sua presença. Esperar nele, e ele vai trazer para nós o renovo de forças que nós precisamos. Ele tem óleo novo para derramar sobre as nossas cabeças, em todas as nossas missões. Ele é aquele que opera todas as coisas em nós. Amém? Eu quero apresentar para vocês a nossa querida Isabel Moraes. Bom dia. Bom dia, pastora. A paz do Senhor. Isabel é a pregadora da palavra de Deus. E nós temos, assim, realmente uma amizade bem prolongada, né? Mais de década. E o Senhor sempre também marca esses encontros. E vocês, telespectadores que acompanham a nossa Manhã Preciosa, têm observado como o Senhor tem aqui marcado encontros assim de tão profundidade. Coisas que Deus tem um propósito há tanto tempo. Não será diferente hoje. A Isabel vinha conversando comigo, né, Isabel? Sobre todas as maravilhas que Deus fez na sua vida. Vales, desertos e vitórias que o Senhor concedeu à tua serva. Isabel, fala para nós dessa sua história com Deus. É sempre um privilégio falar do que Deus tem feito na minha vida, né? Eu costumo dizer que filho de crente nem sempre é crente, mas filho de crente faz parte da promessa na vida do crente, né? Eu nasci no Evangelho. Minha mãe era uma mulher de oração. E aos meus 13 anos, eu dei uma volta no mundo, né? E com os meus 18 anos, eu retornei para a casa do pai, né? Não vim pelo amor, eu vim pela dor, né? E quando eu retornei, bastante enferma, Deus me curou de uma enfermidade a qual os médicos haviam já desenganado. Deus me curou, me batizou com o Espírito Santo, me deu dons, né? Foi uma trajetória, eu diria, de muita dor, de muito sofrimento que a minha mãe passou, pois a minha mãe ela era uma mulher de oração e orava pelo meu retorno, né? E eu voltei para a casa do pai. E chegando na casa do pai, eu costumo dizer que eu prego a salvação porque eu creio na salvação. É algo que Deus tem preparado para nós. E eu prego milagre porque a minha vida é um milagre. Eu sou um milagre a partir do momento que fui gerada no ventre da minha mãe. Pois quando eu nasci, fui desenganada pelos médicos. Os médicos diziam que a minha mãe não me criava. Nasci com um problema no sangue e foi um processo de muita dor, mas foi um processo de muito milagre, né? E hoje eu estou aqui para dizer para você que tem um filho, uma filha que está afastada, que não desista de orar,
Porque esse filho, essa filha faz parte da promessa que Deus tem na sua vida. Não tenha dúvida disso. Não importa quantos anos você tem orado. O que importa é que você está debaixo da promessa. Nós temos como nosso pai de fé o pai Abraão. E o próprio Deus, ele deu uma promessa a Abraão, ele fez uma promessa a Abraão e que ele tem cumprido até hoje. Ele disse a Abraão: a tua descendência será grande. Aonde colocar a planta do teu pé, a terra será abençoada. Então, você pai, você mãe que tem orado, e aparentemente parece que as orações não têm resultado. Eu quero dizer para você que continue orando, porque com certeza, na hora certa, você vai receber a resposta que você tanto almeja. Glória a Deus, Isabel. Como você disse, você retornou para a casa do Senhor e Deus te encheu de dons. E algo muito notório, realmente, muito forte no seu ministério é pregação e também o dom profético. Foi também profetiza para a minha vida tantas vezes e eu vi se cumprir tantas vezes aquilo que o Senhor usou a sua serva para falar. A gente vinha, inclusive, ali conversando, né, nos bastidores, de certa vez que a Isabel olhou para mim e disse assim: Márcia, o caminho é longo. Olha como é importante a gente guardar as palavras de Deus no coração. Deus dizendo que são processos, né, Isabel, que a gente passa na caminhada com Deus, que as promessas têm um tempo determinado para se cumprir, que tem que ter paciência nas provações e tem que ser também aprovado pelo Senhor. Fala para mim desse seu período onde você entrou dentro dessa promessa de Deus, que foi chamado e dons que o Senhor te prometeu e te deu. Na verdade, pastora, a promessa ela foi dada à minha mãe, né? Quando ela ainda grávida, Deus fez essa promessa que me levaria para trazer a palavra, para ministrar para multidões, né? E quando eu retornei à casa do Pai, uma coisa muito interessante, eu costumo dizer sempre que na minha vida tudo é muito diferente, porque quando eu retornei, com um mês que eu tinha retornado, eu fui batizada com o Espírito Santo, ali na Abolição 4, no templo da Assembleia de Deus. Era um evento que estava acontecendo, de um congresso, e eu fui batizada naquela manhã, eu fui curada, né? Porque eu estava com um problema muito sério no útero. Naquela mesma manhã que o Senhor me curou, que me batizou, me deu o dom de profecia. E quando eu cheguei em casa, Deus me deu o dom de revelação, né? Então aí começou toda uma trajetória. E a minha irmã, que hoje dorme no Senhor, ela olhou para mim e disse assim: Deus vai levantar para ser uma pregadora. E eu achava muito difícil, porque até hoje eu sinto a responsabilidade que é ministrar a palavra de Deus, né? E eu fiquei assim, uma pregadora, mas fiquei quieta e crendo, porque a minha irmã também, ela era uma mulher de oração, era uma mulher que Deus usava muito na revelação, na profecia. E ali eu recebi aquela palavra profética. Dias depois, no culto doméstico, na casa dela, Deus usou ela grandemente para mim. Foi a primeira experiência que eu tive de Deus usar alguém em profecia para mim, né? E ali Deus fazia muitas promessas, que hoje tem se cumprido algumas, e tem algumas que eu ainda estou esperando acontecer, né? Glória a Deus. Realmente é muito notório que a profecia ela se cumpriu e que você se manteve dentro do propósito do Senhor. Isso é um motivo de muita alegria. Eu quero até lembrar vocês que a Isabel vai ministrar no dia 1º de junho. Aqui já é a próxima semana, 1º de junho de 2022, na IMA, na Igreja Missão Apostólica Avivando Nações, 19h30, o nosso chá preciosa, gente. Vai ser muito maravilhoso receber você mais uma vez no nosso chá. Gente, e nós vemos que na caminhada, nesse processo, Isabel, do seu chamado, a gente vê assim a pessoa dizer: nossa, Deus cumpriu a promessa. E você viu a capacitação de Deus chegar na tua vida, a revelação por meio do Espírito Santo. Mas fala para mim assim, uma noite, um dia, em que durante a pregação, a ministração, você sentiu um impacto do Senhor, assim como você caiu a ficha e disse: nossa, o Senhor está curando, o Senhor está salvando. Teve uma noite assim,
Um dia que você estava ministrando, você disse, Márcia, aquele dia me marcou tanto, a glória do Senhor veio. Foi algo em que você caiu a ficha de que tudo isso já estava acontecendo? Teve sim. Até porque de início a gente começa um pouco, um pouco não, vamos dizer assim, muito insegura, né? E eu lembro um dia, há muitos anos atrás, que eu estive pregando na congregação aonde eu voltei para Jesus, que foi ali na Santa Delmira, né? E ali nós estávamos orando em uma consagração. E ali Deus me usava para falar para uma pessoa e eu não sabia da gravidade daquela pessoa, do que ela estava passando, na verdade. E quando terminou o trabalho, ela veio até mim, ela me abraçou e ela disse, foi Deus na sua vida, porque eu estou desenganada dos médicos. E tudo que Deus usou sua boca é verdade. E eu pude acompanhar, né? Ela ir para o médico, fez exame, quando retornou, realmente Deus fez um milagre. Então, é como a pastora falou, a ficha caiu. Eu disse, Jesus, realmente o chamado é coisa tremenda, né? E é todo um processo. Às vezes a pessoa recebe uma promessa de Deus e acha que ela vai acontecer amanhã. Pode até ser que aconteça, mas na maioria das vezes tem todo um processo, né? Dentro dessa promessa, existem promessas na minha vida que eu ainda estou esperando, né? Mas o que eu tenho desfrutado nessa trajetória da parte do Senhor tem sido coisas grandes. É gratificante. Verdade, Isabel. Eu lembro, Isabel, de como é marcante, né? Você se deixar usar e Deus tocar em vidas através da sua vida. Eu lembro do início da minha fé, onde Deus começou a derramar promessas na minha vida. Um dia em que a Isabel estava ali ministrando ao meio-dia nas orações da Assembleia de Deus. E Deus me marcou muito naquele dia. Porque ali eu entendi como, através do poder de Deus, eu seria capaz de viver o meu ministério. Assim também é com você que está nos escutando, que está dizendo, Senhor, eu sou incapaz, eu sou tímido. Senhor, eu não tenho voz, ou eu não tenho comunicação. Já foi dito tanto aqui no programa. E o Senhor é aquele que te capacita. Não coloque limites para Deus nas suas promessas. E eu lembro que você foi usada ali para falar algo para mim e falava acerca da voz. E assim, bem distante eu estava, assim, você ministrou e disse, o Senhor está tocando na tua voz, o Senhor usará a tua voz. E eu tinha promessas, inclusive já tinha naquela época de gravar louvores. E na hora que você ministrou, era tanto poder de Deus que eu sentia na minha garganta, no meu interior, que eu sentia cortes de bisturi na minha garganta mesmo. Chega, doeu na hora, sabe? E eu soube que o Senhor fez algo ali. E dali para cá foram processos e vitórias. E realmente a profecia se cumpriu. E vem se cumprindo. E não há limites para Deus. E veja como é importante você atuar nesse dom profético, entregar uma palavra, uma revelação do Senhor, que vai edificar a vida. A Bíblia diz que os dons são para edificação, né? E marca muito a nossa história. Algo muito marcante também que eu vivi ali, vendo a trajetória de Isabel, foi um período difícil de enfermidade, não foi, Isabel? Gente, você está vendo ela aqui, essa mulher linda, né? Cheia de brilho de Deus. Mas eu cheguei a ver um tempo de vale na sua vida, né, Isabel? E Isabel sempre foi para mim assim um exemplo de força de Deus, de ousadia, sempre foi. Eu até falei para ela certa vez que eu orava, eu via você pregando e eu ainda não pregava, e ficava ali sempre escutando, sendo alimentada. E eu dizia, ai Senhor, eu queria ser tipo ela, assim. Senhor, me dá essa ousadia. Senhor, ela tem uma voz de trovão, me dá revelação. Então, me inspirava muito para a glória de Deus, porque realmente existem pessoas que elas são inspiradoras, influenciadoras, e que a gente quer também crescer em Deus, aprender com essas pessoas. Mas essas pessoas também passam por vales, né, Isabel? Conta pra gente aí daquele período que eu pude ver um tempo difícil onde você estava numa cama. Foi uma das grandes experiências com Deus, pastora. Eu até, às vezes, eu digo em algumas pregações que eu aprendi realmente a servir a Deus de verdade naquele processo, né? Porque foi um processo
que eu aprendi a dar valor, a vestir minha roupa, a tomar o meu banho, a pentear o meu cabelo, a escovar o meu dente, que são coisas que nós fazemos todos os dias, faz parte da nossa rotina, e às vezes a gente esquece de agradecer a Deus. São coisas tão simples. Gente, o que é você pentear um cabelo, ou você tá com calor e você pegar o seu cabelo e colocar algo para prender. É tão simples, mas essas coisas simples, tão pequenas, me fizeram muita falta, né? Quando eu fiquei com o meu braço sem força, minha perna sem força, eu precisava sempre de alguém para me levar para o banheiro, para pentear o meu cabelo, para me ajudar a vestir minha roupa. E uma das horas que eu achava mais difícil era quando eu ia escovar o dente e quando eu ia comer. Por quê? Porque eu escovava o dente e quando eu colocava água na boca, a boca não segurava, porque eu perdi 100% o movimento do maxilar esquerdo. Qual Então, foi o diagnóstico médico? é uma paralisia facial. Segundo a medicina, foi uma paralisia facial violenta, muito violenta, que chegou a atingir o meu cérebro, né? E eu perdi o movimento da mão esquerda, a perna ficou bastante esquecida, né? Eu cheguei a perder a visão do meu olho esquerdo também, né? E foi um processo muito doloroso. Então, ali eu pude ver, pastoras, os meus verdadeiros amigos. Ali Deus, Ele me tratou. E eu aprendi a valorizar a vida. Hoje eu valorizo escovar o dente, pentear o meu cabelo, vestir a minha roupa. Quem sabe você que está ouvindo esse programa, você diga assim, eu não tenho pelo que agradecer. Eu queria chamar você para fazer uma reflexão de que hoje você levantou só, tomou banho só, vestiu a roupa só, penteou o cabelo só, escovou o dente só, conseguiu se alimentar. Talvez o alimento não era aquilo que você queria comer, mas você conseguiu comer. E naquele processo que eu passei, eu não conseguia mastigar. Porque eu perdi o movimento, então eu só podia comer comidas pastosas, líquidas, num canudo. E mesmo assim, com muita dificuldade. Colocava do lado direito e puxava naquele canudo. E muitas vezes eu chorava, porque eu olhava para a comida, mas eu não tinha condição de comer. E naquele processo que eu passei, eu pude ver quem era realmente os meus amigos, né? Confesso até que a irmã Martinha, que foi uma pessoa que Deus colocou na minha vida, que eu tenho uma gratidão muito grande a ela. Ela se disponibilizou para cuidar de mim, sem eu pagar nada para ela. Ela é enfermeira e ela me ajudava em tudo, no banho, na medicação, na alimentação. Existe uma gratidão muito grande e sempre nas minhas orações eu peço para o Senhor, que o Senhor venha recompensar a ela por tudo que ela fez por mim, né? E eu lembro um dia, pastora, que ela disse assim, se eu não estou enganada, já era o 4º dia que eu estava naquela situação. E ela disse assim, pastora Morgana falou que veio lhe visitar. E eu, naquela época, a gente não era tão próxima, e eu disse, vem nada. Aquela mulher chique, não vai vir aqui na minha casa, tão humilde. Eu só vi ela algumas vezes na igreja, não tenho nenhuma afinidade com ela. E aquela cena ficou na minha mente até hoje, né? Quando você chegou na minha casa, seu esposo, e quando ele entrou, que ele olhou para mim, ele começou a chorar. E eu me senti amada. Naquela tarde, era uma tarde, início de noite. E Deus foi trazendo pessoas que eu nem imaginava que um dia poderia vir na minha casa. Que foram me abençoando e não faltou nada. Glória a Deus. Eu lembro que quando chegou essa notícia da situação que você estava,
Menina, Edinardo, ele tem uma sensibilidade muito grande com as coisas do Senhor. E ele sentiu uma dor no coração. Ele disse, Márcia, a gente tem que ir lá. Né? E foi lá rapidamente mesmo. Assim que ele sentiu, né, que ele soube, a gente agendou para ir. E realmente, Isabel, nos momentos dos vales ou dos desertos, Deus faz muitas surpresas e traz escapes e também provisões que a gente não imaginava. E em tudo isso ele mostra que também ele é Deus que cuida. Eu lembro da Isabel estar ali, ainda estava se recuperando, né, da parte da face, né, paralisada, falava ainda um pouquinho, né, assim com a face paralisada, mas a gente orou e Deus falava, ainda há agendas missionárias para você cumprir, não era? Ainda há agendas, ainda há uma restauração a ser realizada na tua saúde. E graças a Deus, em pouco tempo, conta pra gente, foi pouco tempo, né, para você ser reestabelecida no seu chamado, na sua rotina, graças a Deus. Mas é muito duro o que você passou, Isabel, você falar sobre o valor de escovar o dente, de, né, a gente ser grato por isso. E é como se a gente não tem noção do que você está falando, se a gente não passa algo semelhante. Então, sejamos gratos já desde agora, em nome de Jesus, tá? Aí conta pra gente se você foi sendo restaurada. Você disse uma vez que você chegou aí pregar ainda não totalmente restaurada, foi isso? Conta pra gente. Pronto, pastora, quando você foi me visitar, mais o pastor, um dia anterior, eu tinha pregado na cidade de Felipe Guerra. E a minha voz ainda estava bem pior do que estava quando você me visitou. Mas é incrível o trabalhar de Deus. Eu ainda não estava enxergando pelo meu olho esquerdo. Os médicos que me acompanhavam, eles acreditavam que realmente eu tinha perdido o olho, eu não ia mais recuperar. Porque eu sou portadora de diabetes. Então, o diabetes, quando ele perde a visão, segundo a medicina, ele não recupera mais. Né? E eu fui pregar ali na cidade de Felipe Guerra. E pregando ali a palavra de Deus, Deus me curou do meu olho. Né? E eu fiquei em silêncio. E com 7 dias, foram 7 dias, doutora Ana chegou na minha casa. Quando ela entra, Deus já tinha chegado primeiro do que ela. Né? Deus tinha me visitado naquela manhã, onde eu fui orar. E quando eu estava orando, eu fui afrontada pelo nosso adversário. Né? Ali começou ele trabalhando na minha mente. Você faz a obra. Cadê o seu Deus? Por que ele deixou você ficar assim? Sem poder falar, sem poder andar. E foi um processo que eu tive muitas perdas. Perdas que até hoje existem as cicatrizes que me fortalecem em ver a grandeza de Deus. E ali o adversário começou na minha mente. Cadê o seu Deus? Por que ele permitiu você perder tudo? Por que ele permitiu você estar aí nesse leito? Pessoas que andavam na minha casa se afastaram. Pessoas que eram próximas a mim se afastaram. E eu senti muito. Mas Deus foi trazendo outras pessoas. Deus foi levantando outras pessoas que se aproximaram de mim para me ajudar naquele processo. E com apenas 7 dias naquele processo ali, quando eu me senti desafiada pelo meu adversário, muitos pensamentos. Você não tem pai, você não tem mãe. Os seus irmãos moram tudo longe. Pastora, foi um negócio tão sério que a minha família é grande, mas eu não recebi visita de ninguém da minha família. Porque ali era um tratado de Deus e a minha pessoa, né? E ali, por alguns momentos, eu me angustiei, eu quis me desesperar. Foi quando o Espírito Santo de Deus falou comigo. E ele disse, eu estou aqui com você. E eu nunca lhe deixei só. Glória a Deus. E ali, eu chorei, eu comecei a orar. O Espírito Santo mandava que eu levantasse e fosse orar. Eu muito angustiada. Pois naquela época, foi uma época onde eu fui muito afrontada pela luta a qual eu estava passando. Era uma luta que trazia vergonha, trazia dor, trazia desprezo. Então,
naquela manhã eu me senti o zero depois do zero. E ali eu me levantei, me ajoelhei. Quando eu quis orar, as palavras me faltaram e o Espírito Santo dizia para mim: diga para Satanás tudo o que você tem. Você não perdeu tudo. E ali foi que eu chorava mais forte, pois Deus levou a minha irmã, muito nova ainda. Eu considero que, materialmente falando, foi uma das maiores percas da minha vida. Porque ela era uma pessoa que ela era irmã, ela era mãe, ela era amiga, ela era conselheira. Foi uma das maiores percas. E o inimigo dizia assim: até sua irmã, tão jovem, ele levou. E você não tem mais ninguém, né? E ali eu chorando muito, ajoelhada na minha cama, no meu quarto. E o Espírito Santo disse: diga para ele tudo o que você tem. E ali o Espírito Santo foi me dando, né? Você tem o seu nome escrito no livro da vida. Você tem dons. Você tem acesso ao trono da graça. Ele teve lá, mas ele não tem mais acesso lá. Mas você tem acesso. Você tem uma morada garantida. Você tem o direito da vida eterna. Você tem uma promessa de um novo nome. Você tem uma promessa de um corpo glorioso. Esse corpo frágil. Você não vai mais precisar dele, porque você vai receber um corpo glorioso. Você tem a garantia de uma vida eterna. E ali o Espírito Santo começou a falar comigo e dizer, e eu comecei a orar dizendo. E ele disse: olha, você tem o que o diabo tem vontade de ter e não tem. Sabe por que que o diabo tenta destruir a sua família? Porque ele não tem família. Ele queria ter uma família, mas ele não tem. Por isso que ele tenta destruir a sua família. Você tem uma família. Não existe ex-filho. E ali, Deus foi me enchendo de uma forma tão grande, pastora, que desceu do céu uma unção sobre a minha vida. Naquela manhã, Deus me encheu de uma forma tão poderosa, que eu comecei a falar em mistério. Eu levantei e eu comecei a marchar dentro do meu quarto. Eu comecei a marchar, eu comecei a pular dentro do meu quarto. E eu esqueci que eu estava doente. E ali Deus foi me enchendo e foi me renovando. Glória. E para a glória de Deus, eu terminei de orar, eu estava molhada de suor. Eu entrei para o banheiro, tirei a roupa, tomei banho, troquei de roupa, sentei lá. Eu esqueci que eu estava doente. E a doutora Ana, que cuidou de mim, que um irmão patrocinou o meu tratamento, pois não era barato, ela ia cuidar de mim na minha casa. Olha como esse Deus é grande. Uma pessoa desempregada, abandonada. Quanto as pessoas estavam pensando que ela ia morrer, que não tinha ninguém por ela. Nos bastidores do céu, Deus levantava homens e mulheres na cidade de Mossoró para patrocinar a minha medicação, para patrocinar médicos para cuidar de mim. E ali, quando a doutora Ana chegou, para minha surpresa, ela olhou para mim e perguntou: o que está acontecendo aqui? Esse quarto está diferente. Eu disse: o que foi, doutora Ana? Que ela olhou para mim e disse: Isabel, sua boca voltou para o lugar. Uau, glória a Deus. Seu olho voltou a bater, porque meu olho ele não batia, era duro. Uhum. E ali foi uma presença muito grande de Deus. E quando eu corri para o espelho, estava esse rosto aqui perfeito. Olha só. Essa boca perfeita, que já não mastigava mais. Voltei a mastigar. Então eu quero deixar um conselho para você que está ouvindo esse vídeo. Para você que vai ouvir essa palavra. Que acha que não tem pelo que agradecer. O que você acha de agradecer a Deus? Porque você pode mastigar. É tão simples colocar comida na boca e mastigar. Mas a irmã Isabel ficou numa fase que ela não podia mastigar. E eu digo muito, hoje eu amo a vida. Eu hoje sou uma pessoa realizada. Porque eu amo viver. E isso faz parte, você vinha até conversando comigo, Márcia, os anos estão passando. Você disse que está perto dos 50, foi isso? Dia 9 de junho.
E vou fazer. Isabel disse, nunca fui tão feliz, tão realizada. Isso tudo também faz parte, amados, desse valor que a gente tem, dessa gratidão pelas coisas simples do nosso dia a dia. Eu disse para ela, nossa, eu me sinto assim também. O Senhor começou a abrir muitos meus olhos, né, nesses dois últimos anos, para ver a beleza dos detalhes da vida. Eu passei também por um processo difícil de enfermidade ano passado. E eu queria muito ter força para lavar a louça, meu marido que lavava. Então, antigamente, aquelas coisas que a gente não dava valor, como você disse, os detalhezinhos do nosso dia a dia, hoje eu desfruto de momentos que Deus nos dá. A gente chega aqui, tem as pessoas, a gente, vamos tomar um café, vamos estar juntos, vamos bater um papo. Não vamos ter tanta pressa, né? E aí perde muitos momentos. E a gente aprende a valorizar esse amanhecer. O programa Manhã Preciosa, interessante que Isabel está falando aqui, porque quando Deus me deu esse nome, o Senhor falava isso para o meu coração, que através do programa ia ser lembrado na vida das pessoas essa gratidão de mais um amanhecer, do respirar, do acordar e louvar ao Senhor. E nós temos visto a cada dia aqui no programa as histórias de pessoas que encontraram esse lugar tão grandioso de gratidão, né, de ver o milagre da vida, de contemplar as maravilhas de Deus nos detalhes da nossa vida. Isso é muito importante, amados. Um coração grato, ele consegue ver os detalhes de Deus, né, Isabel? Isabel também disse, amados, que ela tem aqui uma palavra no coração, né? Pedir você para olhar ali para a câmera 2 e entregar para os amados palavra de Deus para a tua vida também. Amém. Eu louvo a Deus por este momento tão especial, né? Eu tinha projetado outra coisa, mas eu creio que era aqui realmente que Deus queria falar conosco, né? Eu quero fazer menção aqui no livro de Marcos, capítulo 5, e apenas o versículo 22 e 23, que diz assim: E eis que chegou um dos príncipes da sinagoga, por nome de Jário, e vendo, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venha e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. Glória a Deus. Aleluia. A palavra vai dizer que este homem era um príncipe. Se ele é um príncipe, nos leva a entender que ele tinha autoridade. Nos leva a entender que se ele era um príncipe, ele tinha condição financeira. Mas ele ouviu falar de Jesus e ele foi à busca de Jesus justamente por quê? Porque a posição que ele estava era uma posição de destaque, era uma posição, digamos, alta. Mas a posição de Jário, o dinheiro de Jário, não era suficiente para resolver o problema. E Jário, entendendo isso, ele vai à busca de Jesus e diz: olha, que tu venha e imponha as mãos sobre a minha filha, lhe dê saúde e lhe dê vida. Bendito seja o nome do Senhor. Alguém dizia para ele: a tua filha já está morta. Quem sabe alguém tem olhado para você e tem dito: o seu problema não tem mais solução. Porque nós sabemos que quando alguém morre, cessou. Não tem mais aonde buscar ajuda. Mas quando se trata desse Jesus que cuidou da irmã Isabel, cuidou de detalhe, cuidou, curou, bendito seja o nome do Senhor. Ele é o mesmo Jesus que curou a filha de Jário. Quem sabe você não tem dinheiro, não tem posição e até pense assim: se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse posição, eu resolveria. Eu quero trazer para você hoje,
nesse programa um Deus que não precisa de posição, não precisa de dinheiro, só basta que você chame Ele, que você creia Ele. Porque aqui a Bíblia é bem clara, quando diz que aquele homem era um príncipe, ele tinha poder, ele tinha autoridade, ele tinha dinheiro, mas ele não tinha o domínio da vida, ele não tinha o poder de resolver aquele problema. Mas esse Jesus que nós pregamos, esse Jesus que restaurou a minha vida, esse Jesus que me trouxe de volta para a sua casa e me restaurou e me colocou em lugar de honra, bendito seja o nome de Jesus. É esse Jesus que ele está falando ao teu coração. É este Jesus que está dizendo para você, através desta palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É este Jesus que está dizendo para você hoje: ainda que esteja morto, eu tenho a solução. Ainda que pareça que é o fim, eu tenho a solução. Bendito seja o nome do Senhor. Aparentemente, para a filha de Jairo, não tinha mais resultado, não tinha mais sucesso, não tinha mais solução. Mas eu costumo dizer que quando Jesus ele chega no cenário, ele muda o cenário, ele muda a história. Há alguém que diz por aí que Jesus escreve certo por linha torta. Eu não concordo, mas eu concordo em dizer que aonde Jesus chega, o que está torto, o que está distorcido, ele coloca para ficar alinheiro, porque na carpintaria do céu tem jeito para aquilo que você olha e pensa que não tem mais jeito. Bendito seja o nome do Senhor. Durante a fase que eu passei, muita gente achava que eu ia morrer. Bendito seja o nome do Senhor. E a pastora Morgana foi uma das pessoas que me visitou e que Deus usou e que disse que ainda teria muitas agendas. Eu lembro que ela dizia assim: Deus me mostra, irmã Isabel, um mapa, e nesse mapa tem várias paradas. Deus ainda vai te levar em muitos lugares. Aleluia. E eu estava dizendo ontem à noite para umas irmãs, depois do culto, aleluia. Deus esse ano, ele tem me levado para lugares que eu não conhecia, para lugares diferentes, aleluia. A promessa está se cumprindo, pastora, porque a quem Deus faz a promessa, ele é fiel para cumprir. Quem sabe você está ouvindo e está dizendo: mas eu fiz algo, eu saí da promessa. Eu quero dizer para você que você pode ter saído da promessa, mas se a promessa foi Jesus que fez, ele é Deus suficiente para cumprir a promessa. Porque a promessa pode até que você tenha saído dela, mas a promessa não saiu de você. Talvez você escute e diga: irmã Isabel está falando heresia. Vamos ver se isso é heresia. A Bíblia vai falar no livro de Gênesis, de Êxodo, se não me foge a memória, de Moisés, que tinha uma promessa sobre a vida dele. Moisés nem tinha nascido ainda, e havia uma promessa sobre a vida de Moisés. Moisés nasceu, como havia a promessa feita. Moisés cresceu, mas chegou um tempo que Moisés saiu da promessa. Por quê? Porque Moisés mata um homem por qual ele não deveria ter feito isso. No livro de Êxodo, onde está essa passagem. Como é que pode? Não era o homem que vinha para libertar o povo de Israel, e agora esse homem se torna um assassino. Como é que Deus vai usar um assassino para libertar o povo, para cumprir a promessa? Isso nos mostra que somos falhos. Isso nos mostra que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O tempo passa. Moisés está lá no deserto. E a Bíblia vai dizer que Moisés tem uma experiência tremenda. A sarça começa a arder. E Moisés vê aquela sarça e se aproxima da sarça. E de dentro da sarça sai uma voz.
E diz: Moisés, tira a sandália do pé, porque o lugar que está pisando é terra santa. Oh, glória. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E quando Moisés escuta aquela voz que tira a sandália, o Senhor fala com Moisés, diz: Moisés, vai tirar o meu povo do Egito. Aleluia. Alguém pode estar olhando para você por algo que você cometeu de maneira errada, mas Deus olha para você e vê quando você se arrependeu, quando você ficou angustiado porque falhou. E ali a Bíblia vai dizer que Deus renova a promessa. E Moisés diz: mas Senhor, manda Arão, meu irmão. Eu sou pesado de língua. Em outras palavras, Moisés queria dizer: eu sou incapaz. Mas o Senhor disse: não, Moisés, é você que vai. Então eu quero que você entenda, através dessa palavra, que você pode até ter saído da promessa, mas a promessa não saiu de você. Porque quem fez a promessa é fiel para cumprir. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, que você fique com essa palavra da parte de Deus. O impossível para você é possível para Deus. O que você não pode conseguir através da condição financeira, através do poder humano, através do chamado de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, Ele vai te alcançar. E Ele vai fazer cumprir aquilo que Ele já determinou para a sua vida. Porque a palavra de Deus vai dizer lá no livro de Jó, que nem sequer um dos pensamentos do nosso Deus pode ser frustrado. Ei, o que Deus planejou para a tua vida não vai ser frustrado, vai se cumprir. Só basta você crer, aleluia, e entender que Ele é Deus suficiente para fazer. Glória, aleluia. Quero convidar também Isabel para estar orando. Tantas pessoas mandam para nós pedidos de oração. Você ouviu o testemunho da Isabel, ouviu uma palavra de Deus, e nós queremos orar por você nessa hora em nome de Jesus, tá? Vamos aqui. Já chega comigo, Isabel, para a gente orar pelo nosso telespectador. Queridos, nós cremos que o Senhor está operando maravilhas através das palavras ministradas aqui. O Senhor tem aí despertado fé no coração, renovado esperança. E tem mais para você, porque realmente, através da oração, o Senhor opera milagres e maravilhas. Diz Isabel para orar pelo telespectador em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Soberano e amado Deus, Pai da eternidade, estamos na Tua presença, Senhor, crendo que o Senhor é Deus suficiente para fazer milagre. Pai amado e Pai querido, eu quero te pedir por cada ouvinte que está, Pai, ouvindo este programa, por cada ouvinte, Senhor, que tem pedido oração, porque a Tua palavra vai nos dizer que quem pede, recebe. Aleluia. Aleluia. Pai querido e Pai amado, vai de encontro a essas vidas. Pai santo, que seja, Pai, na vida financeira, que o Senhor chegue abrindo porta de emprego. Pai, que Tu chegue providenciando aquilo, Pai, que esta vida tem te pedido, Pai amado. Deus querido, Deus todo-poderoso. Pai, neste momento eu ministro, Pai, conforme a Tua palavra. Pai, que o enfermo que está precisando de uma cura, de um milagre, que o Senhor venha curar, Pai, neste momento. Porque é uma promessa sobre as nossas vidas. Que no nome de Jesus Cristo, Pai, tudo que é pedir crendo será concedido. Meu Deus e meu Pai, é no nome de Jesus Cristo que eu te peço. Vai curando, Pai. Vai libertando. Sim. Vai restaurando, Rabanabassúria, Rei Camandoreminabassúria, Deus grande, Deus poderoso, vai fazendo milagres, Senhor amado, porque Tu és especialista. Ai, eu te menava sóbria, Pai querido e Pai amado, vai libertar.
libertando vidas, meu Senhor, através deste programa. Sim, vai restaurando vida, Visita, meu Deus. Pai. Vai Tua visitando, Senhor. E que o teu nome venha a ser glorificado. Que tudo seja para a glória do teu nome. Deus soberano, Deus amado, Deus eterno. Tu és o Deus do impossível. Porque para ti, Senhor, não é impossível. Tu não pede permissão para fazer. Tu chega e faz. Ará, subnébia. Aiô, decantura, manaba, sobria. E que o teu nome seja glorificado. Porque as vidas serão alcançadas. As vidas serão libertas. Através da tua palavra. Demanaba, sobrecai. Continua, Pai, no comando. Continua na direção. Pai querido, toma a tua filha nas tuas mãos, Senhor amado, e continua usando como canal na terra. Porque, Senhor amado, a necessidade, Pai amado, ai de cantura manaracé, de vermos o sobrenatural. Somos carentes de ver o sobrenatural. Para que a nossa fé seja avivada, a nabra sombra, para que, Pai, o povo possa ver, Senhor, o nosso Brasil possa ver, Senhor, que há um Deus, aleluia, todo poderoso, que operou no passado e opera no presente. Pai amado e Pai querido, nós te louvamos e bendizemos o teu nome e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Que presença gloriosa de Deus neste lugar, né? Em minha oração, eu sentia a presença de Deus como um fogo. Isabel, Deus me dava uma visão de um jovem de frente para a TV. E esse jovem estava com as mãos assim atadas. Era uma prisão que ele estava. Eu dizia, Deus, o que é isso? É uma prisão de vícios. E Deus dizia assim, estou desfazendo essa prisão em que ele está. E ele já está livre no poder que é no nome de Jesus. E eu convido você que recebeu o teu milagre agora, a entrar em contato conosco. No DDD 849-8725-3143, e você vai testemunhar o milagre que você recebeu aqui durante toda a programação, porque é necessário nós glorificarmos a Deus, testemunharmos as suas maravilhas, assim como Isabel hoje honrou o Senhor, o Deus que cura e que liberta. Amém? É muita bênção derramada. Quero agradecer a Deus pela vida da Isabel, queridos, que ela possa voltar mais vezes. Um prazer, como sempre. Nós vamos ao intervalo e voltamos já já. A Igreja Missão Apostólica Avivando Nações, a IMAN, convida você para os cultos de adoração a Deus, quarta-feira, às 19h30, domingos, às 18h30. Na rua José Egberto Fernandes, número 65, Pousada das Termas, em Mossoró, Rio Grande do Norte. Mais informações, acesse o site avivandonações.com.br. Glória a Deus, voltamos com mais manhã preciosa. Realmente, gente, que testemunho precioso nós acabamos de escutar. Testemunho que fala de um Deus que cura, que perdoa, que restaura, que liberta. E eu quero desde já ministrar sobre o teu coração nesta hora uma palavra de Deus que impactou muito a minha vida e o meu coração. O Salmo 103, ele fala para nós que o Senhor é quem perdoa as nossas iniquidades. E é Ele que sara as nossas enfermidades. No Salmo de Davi, ele ali glorifica a Deus, dizendo que Deus é tão poderoso e que a nossa vida é tão passageira, mas que o amor de Deus, ele permanece para sempre. Fala dessa glória, fala dessa dependência do Senhor. E ele também diz algo tão importante, o quanto ele deseja que todo o ser dele louve ao Senhor. Fala dos anjos que louvam a Deus nas alturas, mas ele também diz, Senhor, que todo o meu ser louve ao Senhor. Como é que está a adoração aí dentro do teu coração? Ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade.
Será que nós podemos dizer hoje para Deus também, Senhor, que todo o meu ser te adore, que toda a minha vida te glorifique. Tu és o Deus que sara e que perdoa. Dessa forma a gente reconhece essa soberania. Dessa forma também a gente entende a nossa dependência do nosso Deus. Ele é aquele que opera maravilhas. A palavra também vai dizer ali que ele é um pai, que ele é amoroso com os seus filhos. Um pai que disciplina, mas também um pai que não se ira eternamente. Esse Senhor é o Deus que te chama nesta manhã para entregar a vida para ele e dizer, Senhor, eu quero ser alguém que te adora em espírito e em verdade. O Salmo 103 vem glorificar a Deus e falar que não há impossíveis também para Deus. Ele é digno de louvor. E eu quero dizer para você, assim como Davi disse no Salmo, que os anjos do céu te louvem e que toda a criação te louve e que eu te louve com todo o meu ser. Assim também eu te convido a adorar a Deus, dizendo para ele, abre os meus olhos, Senhor, para que eu veja a tua beleza. Abre os meus olhos, Senhor, para que eu venha entoar os cânticos que os anjos louvam ao Senhor nos altos céus, para que eu tenha realmente a verdadeira adoração e a visão de que tu és o Deus verdadeiro e único. Diga para ele aí onde você está. Abre os meus olhos. Eu quero profetizar sobre você nesta manhã. Deus, nós profetizamos olhos abertos para ver as tuas maravilhas, para ver a tua beleza. Olhos abertos para entender quem ele é. Olhos abertos para adorar ele como ele é digno de ser adorado. Vamos louvar ao Senhor, dizendo, Deus, vem abrir os meus olhos. Verdadeiramente, a palavra de Deus diz que se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Diga, eu quero ser livre nesta manhã, Senhor. Abre os meus olhos, tira os meus olhos da terra, coloca os meus olhos em ti. O que é que os anciãos estão vendo, que os fazem se prostrar a ti? O que os anjos veem no céu, que os faz clamar santo? O que é que os anciãos estão vendo, que os fazem se prostrar a ti? O que os anjos cantam no céu, que os faz clamar santo, santo? Abre os meus olhos para ver a beleza da tua majestade, para juntar-me à canção do céu. Abre os meus olhos para ver a beleza da tua majestade, para juntar-me à canção do céu. Abra os meus olhos para ver a beleza da tua majestade, para juntar-me à canção do céu. Eu creio que Deus está abrindo os olhos, está fazendo coisas novas nessa manhã, para juntar-me à canção do céu. Do santo, santo, milhões de anjos cantam santo. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Pra ver a beleza da tua majestade, para juntar-me à canção do céu. Abra os meus olhos para ver a beleza da tua majestade, para juntar-me à canção do céu. Santo, santo, milhões de anjos cantam santo. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Eu te convido a louvar aquilo que os anjos louvam. Eles dizem santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eles dizem, tu és santo, tu és santo, tu és santo. E eu vejo o Senhor, Ele está sentado no trono, assentado sobre o trono, e a orla do seu manto enche o templo. Vejo
e a orla do seu manto enche o templo. Olha Deus enchendo a tua vida, a glória de Deus entrando no teu lar, Ele preenchendo o teu interior. Diga: eu quero, Deus. Vem Espírito Santo habitar em mim. Entrego a minha vida a Cristo e recebo salvação e vida eterna por meio dele. Anjos cantam santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo. Ao redor do trono santo, milhões de anjos cantam santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo. Ele está no alto e sublime trono, mas Ele está com os olhos postos na tua vida nesta manhã. Tu és santo, tu és santo. Diga para Ele, voluntariamente diga: abre os meus olhos, Deus. Eu quero te conhecer, eu quero te ver. Eu quero ter intimidade e comunhão contigo, Deus. Diga para Ele de todo o coração. Abre os meus olhos para ver a beleza da tua majestade, para juntar-me à canção do céu. Você vai ver esta beleza da tua majestade, para juntar-me à canção do céu. Obrigado, Senhor. Deus que abre os nossos olhos, Deus que nos vivifica, Deus que nos tira do lamaçal do pecado e nos dá vestes de santidade, vestes brancas. Este Deus visita o teu lar nesta manhã. Aleluia, que alegria estar com vocês mais uma vez aqui na nossa manhã preciosa, queridos. Eu não posso deixar aqui também de dar aqui um recadinho especial para você, pastor, líder. Nós teremos no dia 11 de junho a nossa terceira edição do nosso café com pastores e líderes. A entrada é somente 1 quilo de alimento não perecível. Participe e se inscreva no site avivandonações.com.br. E nós teremos muita honra no coração, muita alegria em receber você, que é na terra um anjo do Senhor que abençoa muitas vidas. Será uma tarde a partir das 18 horas de comunhão, de alegria no Senhor, de revelação de Deus para as lideranças, para viver na terra com sabedoria, com poder e comunhão com os irmãos. Participe do nosso café com pastores e líderes. Dá tempo de você se inscrever. Será no dia 11 de junho, na Igreja Missão Apostólica Avivando Nações, IMAN, em Mossoró, Rio Grande do Norte. Amém, queridos? Não esquece de mandar o seu testemunho para nós, DDD 84 98725 3143. Você também pode colocar através desse número WhatsApp sugestões daquilo que vocês gostariam de aprender conosco, sugestões também. Márcio, eu gostaria de ver tal coisa assim no programa, e nós vamos estar aí trazendo para edificar vidas juntamente com você. Amém? Deus te abençoe e nós nos vemos de segunda a sexta-feira, 10 da manhã, ao vivo, na nossa TV Avivando Nações, programa Manhã Preciosa. Beijo. Um abraço carinhoso. Fica com Deus. TV Avivando Nações. Ministério Pastora Márcia Morgana. Olá, o meu